O que é educação? Especificamente, o que vem a ser educação em sua forma escolar? Qual é a sua especificidade? Para que ela serve? E qual é o papel dela no desenvolvimento do psiquismo humano? Bom, são essas as questões que vamos responder na nossa aula. De acordo com o professor Dermerval Salviani, a educação é um fenômeno humano. Portanto, para entender a natureza da educação, faz-se necessário entender a natureza da humanidade, a natureza do ser humano. Portanto, o que nos difere dos demais animais para podermos afirmar que a educação é um fenômeno humano e especificamente humano, não encontrado no mundo animal? Ora, o que nos difere dos demais animais é o trabalho, ou seja, a nossa atividade consciente. E o trabalho, o que é? O trabalho, essa atividade consciente, é a antecipação mental do produto das nossas ações. Então, o ser humano, antes de produzir qualquer coisa, qualquer produto, ele antecipa mentalmente esse produto. Então, antes desse produto estar pronto, ele já está pronto na mente da pessoa, na mente do ser humano. Portanto, essa atividade consciente, o trabalho, é que nos difere dos demais animais. E a educação, ela é também um trabalho. Por isso, um fenômeno especificamente humano. Mas para entender por que a educação é um trabalho, precisamos diferir dois tipos de trabalho. Existe o trabalho material e o trabalho não material. O trabalho material, por exemplo, eu posso aqui pegar, eu tenho esse aparelho celular aqui, isso aqui é um produto material. Ele é produto de um trabalho material. Porém, para efetivação desse produto, para que esse produto fosse objetivado, foi necessário também conhecimento sobre ele. Foi necessário conceitos sobre ele, saberes sobre o funcionamento deste aparelho para que ele pudesse ser efetivado, para que pudesse ser concreto, real, produzido. E aí que entra a educação. Educação é um trabalho não material e diz respeito à produção de conhecimentos, de saberes, de valores, de conceitos. Isso é o trabalho não material. Portanto, entendemos a educação como um fenômeno humano porque diz respeito à sua característica. Ela é uma exigência para o trabalho, mas ao mesmo tempo ela também é um trabalho não material. Então vamos recordar nisso, hein? A educação é um trabalho não material e diz respeito à produção de conhecimentos, de valores, de conceitos, de saberes, inclusive para a efetivação do trabalho material. Agora que sabemos o que vem a ser a educação, ou seja, qual é a sua natureza, importa-nos saber qual é a sua especificidade, para que ela serve. Não adianta todos esses valores, esses elementos culturais, os saberes, os conceitos que são produtos do trabalho não material, não faz sentido eles existirem por si só. É necessário que esse conhecimento, que esses elementos sejam transmitidos às demais gerações. É necessário que haja um processo pelo qual as futuras gerações também se apropriem desses conhecimentos que as gerações passadas produziram. Inclusive para que essas futuras gerações possam objetivar, produzir maiores conhecimentos além desses que elas já têm se apropriado. E aí entra a especificidade da educação. A especificidade da educação é a transmissão e a apropriação dos conhecimentos. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Quando a gente fala de educação na sua forma escolar, é um conhecimento que está para além do nosso cotidiano, para além do nosso dia a dia, para além do conhecimento do senso comum. A especificidade da escola é a transmissão e a apropriação, ou seja, o ensino e a aprendizagem de conhecimentos clássicos, de conhecimentos sistematizados, de conhecimentos que não são do cotidiano, são conhecimentos para além do cotidiano. Mas, Ricardo, se o aluno aprender esses conhecimentos não cotidianos, isso não está muito fora, muito longe da vida deles, do cotidiano deles? Sim, está. A princípio está. Os conhecimentos não cotidianos não estão na cotidianidade. Mas a pessoa, para, inclusive,
hierarquizar as suas atividades da vida cotidiana, conduzir a sua vida cotidiana de forma consciente, de forma racional, é necessário que ela se aproprie do conhecimento não cotidiano, que ela se aproprie dos conhecimentos sistematizados. Para a gente entender melhor isso, vamos olhar para as tecnologias que nós temos no nosso dia a dia. São todas tecnologias que nós as utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um aparelho celular, um automóvel, um ar-condicionado, enfim, são aparelhos, são instrumentos tecnológicos que nós usamos no nosso dia a dia. Mas eles não são frutos de conhecimentos do dia a dia. Alguém precisou se distanciar momentaneamente do seu cotidiano para estudar conhecimentos, conceitos, saberes necessários para a efetivação dessas tecnologias. Portanto, a escola tem um papel essencial, é o papel de transmitir o conhecimento que não está no cotidiano. Mas, em última instância, esse conhecimento retorna ao cotidiano em suas formas elaboradas, justamente para trazer o desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Ok? Bom, mas tem um outro ponto aí. Para entender melhor ainda esse conceito, precisamos utilizar 3 palavras que os gregos utilizam para se referir ao conhecimento. O primeiro deles é o conhecimento doxa. O que significa doxa? Doxa significa o conhecimento do senso comum, o conhecimento dos contos, um conhecimento que é passado de pai para filho por contos e não tem a necessidade de comprovar a sua veracidade. Existe um outro tipo de conhecimento que é o conhecimento a partir do termo grego sophia. É um conhecimento que caracteriza-se por aqueles saberes que os mais velhos passam aos mais novos. Ou seja, aqueles conhecimentos que a cultura de uma sociedade antiga passa para as futuras gerações. Esse é o conhecimento sophia. E por último, os gregos usam também o termo episteme. Esse é um tipo de conhecimento diferente de doxa e sophia. Episteme diz respeito ao saber sistematizado, aquele que necessita de comprovação, aquele que necessita de sistematização, um tipo de conhecimento que não está no senso comum. Ora, e o que justifica a existência da escola? O conhecimento por contos, o conhecimento do senso comum, não justifica a existência da escola. Muito menos o conhecimento sophia, aquele que é passado dos mais velhos para os mais novos. Inclusive, desse tipo de conhecimento, dizem por aí, mais vale a prática que a gramática. Mas o que justifica a existência da escola é o conhecimento episteme, é o conhecimento sistematizado. É aquele conhecimento que nós não teríamos, pelo menos na nossa cultura, na nossa sociedade, nós não teríamos em nenhum outro, nós não teríamos a condição de se apropriar em nenhuma outra instituição a não ser a escola. Daí, nós defendermos o papel da escola na transmissão e na apropriação de conhecimentos sistematizados, dos conhecimentos clássicos. Agora, qual a relação que existe entre a transmissão e a apropriação de conhecimentos sistematizados e o desenvolvimento psicológico? Ora, os conhecimentos, todos os conhecimentos culturais são mediações, como nós já vimos. E aí entra uma premissa importante. A qualidade da mediação vai determinar a qualidade do desenvolvimento psíquico. Se nós entendemos que o psiquismo é a representação mental da realidade, e que essa representação mental, a princípio, ela é difusa, ela é uma representação que ainda não vai representar a realidade tal como ela é no nosso cérebro, e que nós precisaríamos de mediações mais específicas para a inteligibilidade do real, aí vamos entender o papel da educação escolar no desenvolvimento do psiquismo humano. A escola, ao transmitir os conhecimentos não cotidianos, ao transmitir os conhecimentos clássicos, ela possibilita que o ser humano se aproprie de tais conhecimentos e que essas mediações, esses conhecimentos, provoquem uma maior inteligibilidade do real.
há uma possibilidade do ser humano se apropriar desses conhecimentos e conhecer a realidade não como ela se apresenta na sua superficialidade, mas conhecer a realidade para além da sua aparência, para provocar no ser humano o autodomínio da conduta, para provocar no ser humano o desenvolvimento da autoconsciência e da sua personalidade. Esse é o papel da educação escolar, é produzir no ser humano a possibilidade de um conhecimento que está para além do cotidiano, a ponto dele também ter um psiquismo para além do cotidiano, um psiquismo onde ele possa enxergar a realidade objetiva de uma forma crítica. E também esse conhecimento serve como condição para mudanças na vida da sociedade e dos indivíduos.